Bom dia a todos, bom dia a quem nos assiste pelo vídeo, pela gravação. É um prazer trazer a palavra de Deus mais uma vez, estudarmos da sua grandeza, da sua palavra para nossas vidas. Primeiramente, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Vamos fazer uma leitura. É um assunto muito conhecido, muito pregado. Não tem nada de novo que vou falar, mas vamos tirar algumas lições preciosas dessa passagem. Lucas capítulo 10, versículo 25, vamos ler até o 37 para início. Vamos à leitura. Lucas 10, versículo 25. Levantou-se certo mestre da lei e, querendo provar Jesus, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como lês? Respondeu-lhe o homem: Amarás ao Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Respondeu-lhe Jesus: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o roubaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote que, vendo-o, passou distante. De igual modo, também o levita chegou àquele lugar e, vendo-o, passou distante. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, colocando-lhes azeite e vinho. Então, colocando-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Uma passagem muito conhecida, né, irmãos? Essa história, em resumo, nós vemos aqui um assaltante, nós vemos aqui um homem ferido, um sacerdote, um levita, que configura em pessoas religiosas, e também um samaritano. Em resumo da história, a ênfase está no bom samaritano que usou com empatia, com misericórdia pelo homem ferido e curou. Só que nós vamos estudar muito mais além disso. Vamos usar algumas lições desse trecho para colocar em nossas vidas, para entendermos melhor o que é amar o próximo. O título da mensagem é Quem é meu próximo? Usando a ênfase do bom samaritano dessa parábola. Vamos, logo de início, entender a pergunta que o mestre da lei fez a Jesus. No versículo 25, primeiro versículo que lemos. Levantou-se certo mestre da lei e, querendo provar Jesus, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? A figura do mestre da lei, acho que todo mundo sabe. O mestre da lei era um especialista em interpretar e ensinar a lei, geralmente associado aos fariseus e aos escribas. Então, é uma figura religiosa, é do judaísmo, é dos judeus. E ele perguntou para Jesus: Mestre, como fazer para herdar a vida eterna? Primeiramente, é uma pergunta errônea, porque não precisa fazer nada para herdar a vida eterna. A vida eterna, ela é de graça. É pela misericórdia de Deus para com o povo. Não é esforço meu, não é esforço nosso do ser humano. E é de admirar que como que os estudiosos da Bíblia, das Escrituras, dos profetas, eles não entendiam isso. Como que eles acreditavam que tinha que fazer alguma coisa para herdar a vida eterna.
E aqui um outro ponto interessante mostra que ele estava querendo provar Jesus. Jesus se apresentou como Deus, como Filho de Deus, como Rei dos judeus, nas pregações, oferecendo a vida eterna para as pessoas, e ele pedia somente uma coisa: deixa tudo e segue-me. Ele fazia discípulos onde passava, e muitos judeus daquela época também, eles criam e seguiam Jesus. E é tão bonito ver isso que muitos deixavam até mesmo seus trabalhos, a sua vida, até mesmo a sua parentela, e seguia Jesus naquela caminhada lá em Cafarnaum, lá no início, na Judéia, pregando junto e acompanhando. E Jesus acompanhava fazendo discípulos. Só que muito mestre da lei daquela época não entendia isso. As escrituras estavam ali, eles acreditavam que tinham que obedecer à lei em tudo para poder ser salvo, herdar a vida eterna. E ele fez essa pergunta a Jesus. Mestre, provando a Jesus, a Bíblia fala, o que irei fazer para herdar a vida eterna? Vamos, irmãos, entender um pouquinho de como eram considerados os fariseus, os escribas naquela época. Deixa anotado aí, marcando em Lucas, no capítulo 10, mas vamos abrir agora em Mateus, capítulo 23. Só para nós entendermos depois, quando chegarmos nos levitas e os sacerdotes. O que eu quero mostrar para os irmãos é o que Jesus pensava daquele judaísmo todo na época, daqueles fariseus, daqueles escribas, daqueles doutores da lei. Mateus 23, 23. É uma passagem que é muito conhecida, mas preste atenção na riqueza dos detalhes, porque essas palavras não foram escritas por Mateus, não foi escrita por, digamos, por João ou por Pedro falando ao povo. É Jesus que falou e Mateus escreveu as palavras de Jesus, porque conviveu juntos. Ai de vós, escribas e fariseus, versículo 23, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais o mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Só lendo até aqui, irmãos, você já entende as palavras de Jesus considerando aquele judaísmo da época, aquele bando de hipócrita, que por fora parecia uma coisa formosa, todos bem vestidos, todos cheios de cerimônias, mas por dentro eram todos falsos hipócritas. Esse assunto eu usei até no serviço esses dias, relatando sobre as reuniões da COP30, que a Caixa está atuando muito fortemente nisso. E eu vi alguns comentários do próprio meio, que faz parte lá dentro, alguns comentários que chegam de notificação para a gente pelo e-mail, falando que é uma hipocrisia muito grande, aqueles grandes poderosos estar aqui no Brasil, que vêm nos seus aviões, nos seus barcos poluindo com óleo diesel, com outras coisas que poluem o meio ambiente, e eles vêm aqui falar para nós não andarmos com os nossos carrinhos populares poluindo. Então, assim, você vê a hipocrisia muito grande, que eles vêm pregar uma coisa, só que criticando nós que fazemos, que não podemos usar nem mesmo a Amazônia para pesquisa, sendo que eles podem poluir, já fizeram tudo de mal para o meio ambiente. É uma grande hipocrisia. Mas isso foi um assunto que nós tratamos lá no nosso cotidiano. Agora vamos, irmãos, continuar no versículo 31 para entender o que os antepassados do judaísmo fizeram, dos israelitas. E essa herança vem com as suas gerações. Versículo 31.
Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas e depois mataram Jesus também. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Essas palavras aqui só poderia ser dita por Jesus, Deus que conhecia o coração do homem. Mateus não poderia falar isso da boca dele. Até mesmo João Batista não poderia fazer um julgamento tão pesado assim, né, com o próximo. Eu só quis ler isso aqui para vocês entender aquele mestre da lei querendo provar Jesus com a sua indagação. Vamos continuar agora, irmãos. Versículo 29. Agora nosso texto de Lucas, capítulo 10. Ele, porém, querendo justificar-se, o mestre da lei, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Quando Jesus pediu para o mestre da lei citar a Bíblia, as Escrituras, para como fazer para herdar a vida eterna, o mestre da lei citou certinho: amar a Deus acima de tudo, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. Só que tem mais uma coisinha: amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus é fácil falar, todos têm fé em Deus e não precisa provar como é esse amor a Deus, amar acima de tudo. Só que no antepassado muitos idólatras morreram porque pararam de adorar a Deus e foram atrás de ídolos e levaram o seu povo junto, e Deus pesou a mão. E assim é como os dias de hoje. É isso que nós vemos às vezes, a idolatria tomando conta de uma nação ou de um povo, e essa família e esse povo padecendo, porque Deus não perdoa a idolatria, Deus não aceita a idolatria. E quem é meu próximo? Ele queria justificar-se a ele, querendo saber quem é meu próximo. Faz alguma diferença saber quem é meu próximo? Será que é isso que ele queria saber? Faz alguma diferença saber se o meu próximo é alguém da minha família, que eu devo amar, ou alguém da minha religião, da minha igreja, ou do meu país, porque não aceito raças, origens, etnias diferentes que a minha, ou amar alguém do meu trabalho? Então ele queria justificar-se, porque nós aqui, irmãos, nós temos pessoas que nos ofenderam, pessoas que se distanciaram da gente, nós temos pessoas que nos magoam todo dia. E será que eu vou chegar a Deus querendo justificar-me, falando assim: Senhor, aquela pessoa eu não vou amar, porque aquela pessoa me fez mal? Então, aqui no versículo está falando que ele queria se justificar-se e perguntou: quem é meu próximo? Porque dependendo quem for, eu não vou amar. Gostar de uma pessoa que te faz mal, ou gostar de uma pessoa, irmãos, é uma coisa, porque você não é obrigado a conviver com ela. Só que aqui, Jesus deixou muito mais forte nos ensinamentos, que nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Então, quem é meu próximo? Ele queria saber quem é meu próximo. Só que Jesus usou uma parábola para explicar quem é meu próximo. Essa parábola tão bonita que nós entendemos aqui, que nós vamos tirar muitas lições do nosso cotidiano para saber quem é meu próximo. Será que o meu próximo é aquele que está caído no chão? Será que o meu próximo é aquele maldoso que me fez mal? Será que o meu próximo é pessoas que passam por mim e nem vê o meu problema? Ou será que o meu próximo são religiosos que às vezes eu vou em tal igreja e às vezes nem se preocupa comigo? Quem é meu próximo? Vamos ver de novo, mas continuando no versículo 30, o que Jesus apresentou para esse mestre da lei. Respondeu-lhe Jesus: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o roubaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. De Jerusalém até Jericó, que eu dei uma estudada, mais ou menos uns 29 quilômetros, tem muitas cavernas, é um lugar assim perigoso, que tem muitos assaltantes, salteadores. E esse homem ia descendo e ele foi assaltado e deixaram muito ferido no chão. Nos ensinamentos que nós vamos continuar lendo aqui, irmãos, relatando essa pessoa que foi ferida, nós vemos 3 lições que nós encontramos, 3 estilos de vida que nós encontramos aqui. Podemos dizer 3 filosofias de vida. Essa pessoa que assaltou, que tirou dele, é considerada
no seguinte: o que é meu, o que é teu deve ser meu também. São pessoas sem escrúpulos, pessoas que passam por cima de outras pessoas que não querem ver a felicidade de outras crescendo, pessoas que não gostam da felicidade de ver uma família constituída, pessoa que tem inveja do outro. E é bom, assim, as crianças que estão crescendo entender que a sociedade é assim. Isso aqui é no mundo, nós encontramos isso. São pessoas que querem tirar do outro o que o outro tem. O que é meu, o que é teu vai ser meu também. Isso aí não é só bandidos que assaltam, não. Isso aí são pessoas lá em cima de colarinho brancos que roubam e roubam com grandes instituições. São pessoas que querem tirar proveito de tudo. E nós estamos crescendo nesse mundo, jovens, quem está começando a carreira de trabalho, vocês vão perceber que a vida é assim. Pessoas que querem tirar proveito de tudo, sempre. Quer sempre ver o seu lado. O que nós vemos aí, uma grande instituição que roubou os velhinhos esses dias, roubou e roubou, o INSS, roubou dos velhinhos, tirou deles. Então nós vemos um lado do salteador. Agora nós vamos continuar a leitura, vamos ver uma outra filosofia de vida, que pode ser que às vezes nós estamos agindo dessa forma. No versículo 31. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo passou distante. De igual modo também um levita chegou àquele lugar e vendo passou distante. Quem essas pessoas configuram? A religião, pessoas religiosas. Aqui nós estamos falando daqueles hipócritas lá que Jesus falou. Aqui nós vemos um sacerdote passando por aquele homem ferido, precisando de ajuda, naquela estrada perigosa, e nem se preocupou. E nós vemos o levita também, que chegou àquele lugar vendo, falou que viu o homem e passou distante. Essa filosofia aqui de vida, irmãos, chama assim: o que é meu e o que é seu. Não estou nem aí com você, só me preocupo comigo. E muitas vezes podemos estar dessa forma, de vendo pessoas necessitadas e nós não fazemos nada. Ou podemos ser aqueles hipócritas lá do judaísmo, que conhece tanto a palavra, mas não exerce. Mas graças a Deus, irmãos, não está acontecendo isso aqui em nossa igreja. Nós sabemos que aqui nós temos pessoas que visitam lar de idosos, velhinhos que cuidam, tem pessoas que ajudam com cesta básica, mas são coisas que não devemos ficar expondo, falando, porque nós não precisamos de glória humanas, mas sim Deus está vendo o nosso coração. Mas devemos ter nossa mente isso, irmãos, que eu preciso me compadecer por pessoas que precisam, pessoas que estão feridas. Continuando a nossa leitura, no versículo 33. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, do homem ferido, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, colocando-lhes azeite e vinho. Então, colocando-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastare com ele, eu te pagarei quando voltar. Aqui nós vemos a figura, irmãos, desse bom samaritano ajudando esse homem necessitado numa frase: o que é meu, o que é seu, e o que é meu pode ser seu também, desde que você precise, está à disposição. Honrar ao Senhor com as primícias dos ganhos e com todos os bens que nós temos. O que Deus nos dá, devemos servir as pessoas. E aqui está a figura do bom samaritano que ajudou. E o bom samaritano era considerado o quê, irmãos, daquele povo, daquele israelita? Inimigos. Eles nem se falavam. Então aqui ele não viu etnia, ele não viu povos de sua origem, ele não viu aqui raça. Ele simplesmente ajudou.
Aqueles levitas o sacerdote o levita que passou reto e não ajudou, pelo conhecimento que eles tinham da palavra, se ele tocasse naquela pessoa ferida, cheia de sangue, eles estariam contaminados. E eles não poderiam nem entrar no templo depois para adorar a Deus. Então eles se preocuparam somente com o seu egoísmo, em fazer distinção. Não quero tocar, não compadeceu com a pessoa que estava precisando, irmãos. Essa figura do bom samaritano, podemos entender também que simboliza Jesus, tirando os nossos pecados, limpando nossas feridas. O bom samaritano, que é Jesus, ele nos perdoa, ele nos salva e ele nos leva para onde? Para a sua igreja, para o seu corpo. Assim como o bom samaritano fez, levou aquele homem para a hospedaria, para cuidar dele. Continuando, irmãos. Quem é meu próximo? Título da mensagem. Versículo 36. Qual destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Versículo 37. Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e faze da mesma maneira. Vocês entenderam, irmãos? Quem foi o próximo daquele homem ferido? Foi aquele que agiu com íntima compaixão e ajudou. Então, o próximo, irmãos, aqui nessa parábola, Jesus explicou de uma forma invertida. Por quê? Às vezes nós achamos que estamos precisando de ajuda e devo amar o próximo que está ao meu lado. Aqui nós vemos uma situação que Jesus colocou, que o bom samaritano agiu de misericórdia ajudando o seu próximo que estava ferido. Só que aquele ferido teve vários próximos também. Só que Jesus nem contou com aquele povo, aquelas pessoas que passaram reto. Então, o próximo meu, o próximo seu, é aquele que está precisando de ajuda naquele momento. O meu próximo não é meu pai que está longe agora nesse momento. O meu próximo não é a igreja de São Paulo. O meu próximo é aquelas pessoas que Jesus coloca em minha vida, que Deus coloca no dia a dia que está precisando. E às vezes nós não olhamos. Às vezes nós não olhamos a senhorinha que está do lado, chorando no culto, com dificuldade. E nós temos duas opções. Ou a gente pergunta para a pessoa o que está acontecendo. Está precisando de ajuda? Ou nós continuamos louvando a Deus e não nos damos importância. Voltamos para a nossa casa. E só nós poderemos conhecer o nosso próximo se você agiu da primeira opção. O que está acontecendo com a sua vida? Ah, o meu marido está doente em casa, então eu vou orar com você, irmã. Sabe aquelas igrejas que têm o costume de fazer você virar dos lados para conhecer quem está sentado do seu lado? Já fui em algumas igrejas assim. Fala eu te amo para a pessoa que está do seu lado e não da boca para fora. Então, quem é meu próximo? É aquele que está precisando de mim nesse momento. É aquele que está ao meu lado agora. Aquele que Jesus colocou em minha vida. Então, nós devemos ter empatia com as pessoas que estão precisando de ajuda, sempre, sempre. E a Bíblia é bem clara em falar o amor ao próximo. O amor é a base de tudo. Deus deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, embasado no amor, o amor pela sua humanidade. Como tem pessoas que às vezes vão embora, mudam de cidade, até mesmo de igrejas, e conseguem guardar rancor de outras pessoas. Como que consegue compartilhar o pão? Como que consegue querer distância de tal pessoas? Mas nós não devemos julgar, porque é o que eu falei, gostar é uma coisa. Deus não obriga nós a gostarmos de todo mundo, porque tem pessoas, irmãos, que é mais difícil você se aproximar, sim. Tem pessoas que às vezes até quando abre a boca, nós já sentimos diferenças de essa pessoa é difícil de lidar. A carne nos mostra isso, mas nós devemos amar essas pessoas, porque Jesus colocou que devemos amar até mesmo os nossos inimigos.
Agora se ponha no lugar daquele ferido. Você não é mais o próximo agora, que está ajudando uma pessoa necessitada. Eu quero que você se coloque agora no lugar daquele ferido. Às vezes você está ferido hoje por algum problema. Às vezes nós estamos passando por dificuldades. Ou às vezes alguma pessoa está com uma luta, precisando de oração. Você é o ferido nesse momento. E eu quero perguntar para você agora: quem se importa com você? Quem se importa com a sua história? Que gosta de ouvir você falar? Que gosta da tua companhia? Ou às vezes as pessoas não têm prazer de te levar para casa dela. As pessoas não estão preocupadas com você. Ou as pessoas não gostam de ouvir você falar. Você já parou para pensar nisso? Como que você está agindo com as outras pessoas? Você é uma pessoa agradável? Você é um bom samaritano? Ou tem pessoas que não se importam com você? Então quem se importa com você? Além do seu pai e da sua mãe, né? E da sua esposa que te escolheu para casar com você? Quem se importa com você, irmãos? É tão bom encontrarmos crentes amável, que se preocupa com você, que vê quando você está triste, quando está feliz. Essa igreja se preocupa com você. Jesus se preocupa com você. Todo mundo que está sentado aqui preocupa com você que está ouvindo esse vídeo, pessoas que estão buscando a palavra de Deus. Os irmãos preocupam comigo, se agradam comigo, assim como nós nos agradamos um com o outro. Então, é tão bom ouvir isso, de saber que tem pessoas que preocupam conosco, irmãos. Pessoas que nos amam, pessoas que cuidam da gente, que oram por minha família, que oram pelas dificuldades, que oram por irmão precisando de emprego. E o bom samaritano agiu com isso, ele se preocupou com aquela pessoa caída, que estava caída. E é tão bom saber que Deus preocupa comigo. Só que às vezes tem pessoas aqui dentro, ou às vezes você está pensando assim, mas eu estou muito bem, eu não estou tendo problema. Eu estou muito alegre, nenhum salteador me pegou, não é verdade? Não tem pessoas assim? Estou com dinheirinho guardado no banco, estou com saúde, eu estou feliz, eu estou com problema, estou tranquilo. É motivo do quê? De dar glória a Deus. Por quê? Porque uma pessoa que está desse ponto, ela está preparada para ser o quê? O bom samaritano. Então, a parábola nos ensina sobre amar o próximo e quem é meu próximo, como Jesus demonstrou para aquele mestre da lei, que nós devemos agir como bom samaritano. Como que Jesus termina? Faze o mesmo. Então, quem foi o próximo daquela pessoa que estava ferida? O mestre da lei respondeu: a terceira pessoa, o bom samaritano que ajudou. Falou: então vai e faz o mesmo. Então, irmãos, quando Jesus te curou suas feridas, quando te salvou pela sua infinita misericórdia, quando te amou e quando você está num nível que você pode ajudar as outras pessoas, você está preparado para ser o bom samaritano. Porque às vezes nós estamos tão desanimados, tão fracos, que nós não temos forças de preocupar com o problema do outro. Nós temos força de pegar na mão e falar assim: vamos para a igreja comigo, vamos louvar a Deus. Porque eu também estou fraco. Então, às vezes, você está precisando disso, de um irmão pegar na sua mão, te levar para a igreja, ou levar no evangelismo e falar assim: irmãos, vamos trabalhar junto. Eu te ajudo a fazer esse trabalho e vamos adiante. E às vezes você está num nível mais forte espiritual que você vai conduzir aquela pessoa. Você vai curar as feridas dela, assim como Jesus fez. Assim como o bom samaritano fez, ele levou para a hospedaria. Vamos ler alguns versículos para terminarmos, irmãos. 1 João 4, 7. 1 João, capítulo 4, versículo 7. 1 João 4, 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Como eu falei, o amor é a base de tudo. O que o bom samaritano fez foi agir com amor por aquele ferido,
E quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amar a Deus acima de tudo, de todo o teu coração e de todo o seu entendimento. Mas como que você demonstra esse amor? Amando o próximo como a ti mesmo. Levítico 19:18. Não precisa abrir não, irmãos, eu vou ler rapidinho. Levítico 19:18. Não te vingarás, nem guardarás rancor contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Nós vemos aqui que não é somente no Novo Testamento que encontramos da boca de Jesus que é para amar o próximo como a ti mesmo. Isso aqui está lá atrás no Antigo Testamento. Ele faz parte também dos ensinamentos de Deus, da lei de Moisés. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Então, o que nós aprendemos, irmãos, nessas lições? Nós aprendemos que amar o próximo sem fazer distinção, sem preconceito. Devemos somente curar suas feridas, ajudar quem precisa, agir com compaixão e empatia, ser generoso e não esperar recompensa. Não ser indiferente ao sofrimento alheio. Não é porque está tudo bem comigo que eu não devo me preocupar, compadecer, chorar com meu irmão. E entender que a religiosidade, ela não salva ninguém. Conhecer a palavra de Deus, se for religiosidade em si, só de conhecimento, sem prática, sem atitude, não tem valor nenhum. Ela é vazia. Porque a base da religiosidade é o amor. É amar a Deus e amar o próximo. Lembra que a Bíblia fala que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas? Essa é a verdadeira religião, porque tem misericórdia, tem compaixão, tem generosidade. Para terminar, gostaria de ler um versículo, 1 Coríntios 16:14. Todo mundo abrindo. 1 Coríntios 16:14. 1 Coríntios 16:14. Para terminar com esse versículo, irmãos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Na versão que eu peguei aqui, irmãos, tá assim: que tudo que você faz seja feito em amor. Olha que bonito isso. Que tudo que você faz seja feito em amor. Tudo. Louvando a Deus, pregando, cantando, trabalhando. Sabe aquela palavra que nós ouvimos muito? Quando eu pego para fazer uma coisa, eu vou dar o meu melhor. Eu vou colocar amor em tudo. Que tudo que você faz seja feito em amor. E nós estamos falando de coisas espirituais, não carnais. Então, quando nós viemos aqui à frente, devemos fazer com amor a palavra de Deus. Quando nós fazemos parte do corpo, quando nós preparamos algo, a ceia, quando nós preparamos um hino, quando nós limpamos o templo, devemos fazer tudo com amor. E amando sempre os nossos visitantes que estão aqui, os nossos irmãos queridos, e a todo aquele que nós levamos a palavra. Porque nós não esperamos nada em troca. Quando nós pregamos em Botucatu ou pregamos na praça, nós esperamos alguma coisa em troca? Nós fazemos por quê? Por obrigação? Porque está aqui na Bíblia? E de pregai? Também. Mas nós fazemos por amor às almas perdidas. Então, que tudo que você faz seja feito em amor. Amém, irmãos? Agradeço a atenção dos irmãos, a oportunidade. O irmão Daniel tem a palavra.